Hoje a gente busca inspiração em uma década que foi um verdadeiro marco de estilo, os anos 60. Na beleza, os penteados dessa época seguem influenciando com volume, personalidade, muito charme. E essas referências estão de volta. Eu converso agora com o Miguel Steorek, que é cabeleireiro. Meu cabeleireiro, aliás, né, Miguel? Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Tudo certo, boa tarde a todo mundo. Mais uma vez estando aqui no Ver Mais, é um prazer. Muito bom te receber, porque a gente te acompanha nas redes sociais e vê que você voltou há pouco de um grande evento global, que é o Intercoiffure, né? Foi aonde esse evento? Bom, esse evento foi em Hamburgo e foi escolhido Hamburgo porque foi onde a Intercoiffure nasceu, então estava se comemorando 100 anos, então decidiu se comemorar no lugar onde ela nasceu. E foi um grande evento com mais de 1.500 cabeleireiros do mundo inteiro. E são cabeleireiros profissionais da área da beleza. Dali se dita muitas tendências também. É um evento que acaba apresentando isso para todo o mercado. E aí apareceu então a inspiração dos anos 60. Como que tudo isso foi construído? Bom, isso foi construído assim, é um evento que celebra o mundo do cabelo. Então, tinha representantes de mais de 55 países e que todo mundo quer mostrar o que faz sua arte. Não todo mundo consegue, mas estava lá mais de 20 países mostrando tendências, mostrando a arte de cada país. E aí entrou a própria coleção mundial da Intercoiffure, que esse ano tive o prazer de dirigir essa coleção, que a gente fotografou em Colônia, na Alemanha também, em março, e a gente fez o lançamento durante o evento, que foi um evento incrível e a coleção ficou maravilhosa. A gente está vendo algumas imagens ali da coleção. A gente está vendo aqui no telão, Miguel, e aí eu fiquei muito curiosa, porque a gente percebe essa referência dos anos 60, mas ela foi adaptada para os tempos modernos. E como vocês captam esses elementos da atualidade para transformar uma coleção como essa? Bom, a gente pegou duas partes, digamos, para usar como referência. Uma parte que era muito dos anos 60, dois ícones da moda dos anos 60, que foi Mary Quant, que foi uma designer que encurtou as saias e deu liberdade às mulheres para mostrar as pernas. Então ela marcou, na sua área, marcou a época. E Vidal Sassoon, que na área dos cabelos, foi quem deu a liberdade também às mulheres, porque antes usava cabelos muito estruturados, muito desfiados, e ele veio com o Chanel sem nenhum desfiado, com movimento, com brilho. Então a gente pegou essas referências, como as referências dos anos 60, e momentos atuais, como os de hoje, duas referências muito grandes, como é o retorno da banda Oasis e o filme do Bob Dylan, que, obviamente, sempre o cinema está ali mostrando referência na moda, no estilo. Aí a gente pegou essas duas referências e juntou para fazer a coleção de moda. E como isso tudo está muito conectado, né, com as tendências que a gente vê de cores, de cortes, as referências de cinema, da literatura, isso tudo acaba sendo depois aquilo que a gente vê na rua mesmo, né? É interessante, porque antes assim, as coisas iam muito separadas, assim, tinha tendência na arquitetura, tinha tendência no cinema, na moda. Hoje em dia está tudo tão globalizado, tão conectado. E é tudo tão rápido, porque, por exemplo, terminou o congresso e a gente pegou uns dias para viajar por aí. Eu sou uma pessoa que eu gosto de viajar e observar muito a rua, porque a rua é quem te diz que vai vir. E não foi surpresa, mas eu vi muito aquilo que a gente tem apresentado com a coleção de moda, a gente já viu na rua. Já vi a juventude usando, por exemplo, o bigode estava super em alta, os lenços estão super em alta, e todos isso são referências dos anos 60, mas com as pegadas de agora, né? Que a gente precisa colocar na nossa identidade 2025. Eu gosto muito de conversar contigo também sobre as pessoas antigamente imitavam, né, o cabelo uma da outra. Uhum. E tinha uma cópia, todo mundo com o mesmo cabelo, todo mundo com a mesma cor, todo mundo com o mesmo corte. A gente já não vê isso, ainda bem, né? Sim. As pessoas foram tomando para si a sua própria personalidade e podendo escolher o que bem entendem, conforme a sua cor de pele, o formato de rosto. Bom, uma das coisas que a gente tem que ter em conta, obviamente, obviamente a personalidade das pessoas. As pessoas hoje em dia trazem referências, o Instagram serve muito, o Pinterest serve muito como mapa para referências, mas a gente tem que pegar aquele desejo e tentar adaptar
para o tipo de cabelo, para o formato de rosto, que isso é super importante, para a tonalidade de pele. Então a gente, hoje em dia, é como se fosse um pouco um collage que a gente faz. A sua vontade com aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu posso oferecer para você. E isso dá um resultado muito interessante, porque aí tem a ver com a personalização. Você tem um trabalho que foi feito exclusivo para você. A gente está vendo algumas imagens aqui de bastidores, produção, muito trabalho, né, para poder desenvolver uma campanha assim, né, Miguel? Olha, foi assim, a realidade de execução foram 3 dias de trabalho, mas a gente ficou trabalhando um mês e meio antes para captar referências, para ver como que essas referências a gente vai colocar dentro do nosso trabalho e como que a gente vai colocar a nossa identidade dentro desse trabalho, porque é super importante. E mais porque era uma coleção que marcava 100 anos de uma instituição que se dedica a lançar moda desde toda a vida. Sei que a moda, beleza, é muito plural, mas se tivesse que falar de uma tendência, de uma cor, de algo que realmente está marcando o período de agora, essa estação, tem alguma coisa que você destacaria que está mais em alta? Bom, a forma no cabelo. Antes, assim, a gente vem de uma época em onde o cabelo estava muito solto, muito natural, então meio como que eu poderia dizer, meio sem forma. Agora não, a gente tem bastante geometria, a gente tem a volta dos cabelos curtos, a gente tem a volta do cabelo com volume, que é uma coisa que aqui no Brasil as mulheres lutam em contra, porque normalmente que tem muito cabelo e cabelo ondulado, ela não gosta de tanto volume, mas o volume está na moda. As cores mais sólidas também estão na moda, mas com cor. Cabelo não apagado, ele tem que ter uma cor. E como a gente fala uma cor sólida, quando a gente fala de uma cor sólida, não é uma cor só. Qualquer cor natural tem várias nuances no meio. Então é um trabalho mais complexo, mas a gente já não vê tanto esses cabelos super mechados, por exemplo. É verdade, a gente viveu um tempo das mechas Sim. muito em alta. As mechas continuam sempre, mas totalmente, com mas tonalidades diferentes, com uma né? repaginação das mechas. Elas não precisam mais ser tão óbvias, né? Como Não, a gente sem via. tanto contraste, um pouco mais tom sobre tom, um pouco mais para valorizar o tom, o fundo. Miguel, depois de captar todas essas inspirações, o que você deixaria de mensagem para o nosso público, aquela mulher que acompanha todas as referências, está sempre antenada e quer estar bem consigo mesma e tudo mais? Que a gente mulher, pode homem, dizer, né? Anime-se a mudar porque a vida é curta e assim a gente tem todas as possibilidades de ter nossa melhor versão. Então procura a sua melhor versão e vai lá, peça para seu profissional de confiança que faça uma transformação ou que faça uma valorização do seu próprio look. Valeu, Miguel, muitíssimo obrigada pela presença aqui. Miguel, que é meu cabeleireiro, tem uma alegria te receber aqui há alguns anos. Alguns anos, então eu até recém fiz mechas, tudo e tudo mais, tô com o cabelo renovadíssimo. Miguel, lá da Casa Peluqueria. Obrigada, tá, Miguel? Eu que agradeço, obrigado a todos vocês. Até. Estamos aqui.